tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre manutenção. Algum tempo atrás, quando eu era gerente operacional e no final de semana eu estava de plantão, um sábado pela manhã, começam os hóspedes telefonarem no meu apartamento, desesperados, que tinha acabado a água e que tinha uma convenção e eles tinham que ir para a reunião e não tinha água no apartamento. Tá? Isso é um dos piores problemas de um hotel. Às vezes não é uma causa interna do hotel, mas os problemas de manutenção às vezes podem denegrir a imagem do seu hotel e da pousada. Então por isso a gente tem que ter muita atenção com a manutenção, tá ok? Então, manutenção, né? A gente tem que pensar na manutenção como um investimento. Então, se a gente se antecipa na manutenção, se a gente faz uma manutenção antecipada, a gente vai gastar menos. Por que vai gastar menos? Não só pela troca do equipamento, às vezes que você consegue fazer uma cotação, conseguir um preço menor, como também você às vezes pode perder um quarto, então você vai parar de gerar venda, sabe? Então, por exemplo, uma câmara fria que você não fez uma manutenção adequada, preventiva, se tem um problema que vai ter que ser corretivo, você pode perder produtos, então pode causar um prejuízo para o seu hotel, para a sua pousada. Então, outra coisa também é que você, cuidando do seu patrimônio, né, dos seus equipamentos, ele valoriza. Então, ele sempre estando cuidado, ele não vai ficar desvalorizado. Os hóspedes vão falar, ai, que feio tal coisa, isso daqui está precisando de uma pintura, esse equipamento está em péssimo estado. Então, também é necessário você pensar como investimento a manutenção. Redução de custos também, tá? Outra coisa, como que a gente forma a manutenção da sua pousada, do seu hotel? Então, depende muito aonde está o seu hotel, qual o perfil do seu hotel, da sua pousada. Então, se é para pousada, hotéis dentro da cidade, que tem uma gama de fornecedores, que você possa acionar rapidamente, o ideal é você ter uma equipe de manutenção enxuta. Agora, se for fora, se for distante, que o acesso desses fornecedores é mais difícil, então o ideal é você já ter uma equipe de manutenção mais preparada, mais com várias especialidades, tá? Então depende muito do seu perfil e da distância, da sua localização, da sua pousada e no seu hotel, tá? Então tem também serviços especializados, tá? Esses serviços especializados, o ideal é você ter a equipe terceirizada. Tem que ser, no caso de elevadores, então vai ser normalmente a fornecedora que forneceu o elevador que faz a manutenção. De equipamentos de incêndio, também às vezes é uma equipe terceirizada, tá? Então, câmaras frias, né? Então são coisas, caldeiras de aquecimento de água a gás, tá? Então são equipes terceirizadas. Agora, aquele negócio, né? Seu hotel é distante, tem que ter mais gente especializada, tem que ter uma equipe um pouco maior. O seu hotel é dentro da cidade, os fornecedores são fáceis de achar, vem rápido, então daí você pode ter uma gama maior de mão de obra de terceiros, tá ok? Daí como que você faz esse plano de manutenção? Então o plano de manutenção pode ser a manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? É uma manutenção proativa, tá? Então você vai se antecipar a eventuais problemas nos seus equipamentos, tá? Então na caldeira tem que trocar uma peça daqui 6 meses, determinada quantidade de horas de funcionamento. Então você já escreve, você sai com o seu chefe de manutenção, o seu responsável de manutenção, tira foto, né, e coloca a observação. Manutenção preventiva. Tem que trocar a mangueira da caldeira daqui 6 meses.
ok? Então você vai fazer isso com todos os equipamentos que necessitam de manutenção preventiva, tá? Qual o outro tipo de manutenção que existe? É a manutenção preditiva. O que é? Essa manutenção preditiva, alguns equipamentos, tipo no quarto, você vai no quarto e vai verificar se é necessário uma pintura do quarto. Sendo necessário, você fala, olha, vamos realizar a pintura. E se programa e realiza, tá? Então não é uma preventiva, daqui 6 meses vamos fazer sempre pintura do quarto. Então porque às vezes precisa, às vezes não precisa. Então tem alguns equipamentos que você verifica a necessidade na observação. Então seria mais esse caso da manutenção preditiva. Então você, em determinado momento, você vai lá, faz a vistoria e verifica se é necessário fazer ou se não é necessário fazer. Tá? Então é proativa também. Agora, uma coisa que você tem que verificar nos equipamentos, quando você tem que fazer preventiva, por exemplo, quando é difícil as peças, quando é uma pessoa muito especializada, tipo da caldeira, então é uma pessoa muito especializada, então você vai chamar, você já vai agendar isso com determinado de tempo e já vai verificar as peças que precisam ser trocadas e determinar o tempo. Então daí é preventiva. Agora, no caso da pintura do apartamento ou a câmara fria que está desgastada, alguma coisa que tem que trocar o piso, alguma reforma que tem que ser feita, então daí você pode fazer uma manutenção preditiva. Então você verifica esse negócio aí dos equipamentos. Se é difícil chegar à peça, se o fornecedor é muito específico, né? Então teve casos em hotéis que eu trabalhei, equipamentos da lavanderia. Então vinha uma pessoa, era um hotel lá no Mato Grosso do Sul, e os equipamentos foram comprados em São Paulo, essa empresa de São Paulo que vinha. Então daí já era uma manutenção preventiva. Então a gente já via tudo que era necessário nesses equipamentos, quais as peças que iriam ter que ser trocadas, o que teria que ser feito já antecipadamente. Tá? Então esse daí é um caso de manutenção preventiva. Do elevador também sempre vem tal coisa. Extintor de incêndio sempre é realizado a troca de 3 em 3 meses. Tá? Então esse é o tipo de manutenção, a preditiva e a preventiva, tá? Outro tipo de manutenção, a última, é a manutenção corretiva, é quando ocorre o problema, tá? Eu trabalhei já em hotéis que a manutenção era excelente, tá? A equipe de manutenção era muito boa, era excelente. Em alguns hotéis que eu trabalhei que a manutenção simplesmente era muito difícil, tá? Então, manutenção corretiva acontece bastante, né? Agora, qual que é o procedimento? O hotel tem que adotar um procedimento como que ser feito. É feita uma ordem de serviço, por exemplo, na cozinha. A torneira deu problema, a torneira não está funcionando, deu problema, quebrou a torneira, como que tem que ser feito? Vai ter uma ordem de serviço que tem que ser assinada pelo chefe de cozinha, entregue na recepção chama alguém da manutenção para realizar o conserto, tá? Então, tem que ter um processo e tem que ter um cuidado das pessoas. Tá? E tem que ter interesse das pessoas. Tá? Eu já vi casos de hotéis que ninguém estava nem aí, sabe? Por quê? Porque não atingia diretamente, às vezes, o hóspede e dava um problema sério na operação. Tá? Então, eu trabalhei num hotel, para o hóspede era tudo perfeito, a manutenção funcionava. Agora, no back, às vezes, não era assim. Tá? Então, acontece muito isso. Tá? Então na cozinha é um lugar às vezes que não tem tanta preocupação da gerência assim, estou falando assim nas pias que são trabalhadas, né? Então problema de torneira, a torneira não funciona,
Ou se não, é tudo entupido, né? Já teve casas de cozinha que eu já fui que estava tudo entupido, os ralos não escoavam, então a manutenção não dava bola porque não estava ali, né? Não era uma coisa diretamente com o hóspede. Vai afetar o hóspede? Vai afetar o hóspede, mas não estavam preocupados. Então é necessário uma política da gerência, né? Uma matriz de operação, como funcionar isso. Como que tem que ser a ordem de serviço? Quanto tempo que a manutenção pode demorar para chegar, para trocar tal peça ou para tentar consertar tal coisa e dar o diagnóstico? Muitas vezes é necessário comprar peças, então demora a compra da peça, a troca da peça, tudo isso. Então tem que ter um bom senso de todos desse funcionamento da manutenção. Agora é primordial o gerente, o proprietário, a pessoa sempre ter esse cuidado da manutenção, tá? Nessa parte desse investimento da manutenção, pensar na manutenção como investimento, tá ok? Outra coisa também é retrofit, certo? O que seria retrofit, né? Seria modernizar o apartamento ou o quarto, ou se não o hall, ou se não o bar, né? Mantendo as características do seu prédio, tá? As características do seu hotel e da sua pousada. Eu trabalhei num hotel uma vez em São Paulo que tinha o banheiro do gerente tal. Tá? Por quê? Porque o hotel era clássico, mas ele reformou e fez do jeito que ele gostava. Daí tinha o banheiro da gerente tal, Maria, né? Que era um banheiro super moderno que não tinha nada a ver com o hotel. Então, o retrofit, ele pensa assim, tá? Vamos manter as características do hotel, vamos melhorar, modernizar, deixar mais confortável o empreendimento, mas sem perder as características, tá? Então daí é necessário um arquiteto, é necessário um decorador, né? Às vezes um engenheiro, sabe? Não pode partir muito da pessoa que está ali, porque fica descaracteriza o seu produto. Então você tem um hotel clássico, um banheiro moderno, né? Tem um hall moderno e o quarto é clássico. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, você tem que ver isso daí. O retrofit faz isso, tá? Ele faz uma reforma mantendo as características do seu empreendimento, tá? Então você tem que fazer, como que é feito esse retrofit, né? Faz uma avaliação de tudo que precisa trocado, tudo que precisa ser arrumado, né? Daí você vai ter que ver, para fazer as reformas, às vezes, você tem que ver uma baixa ocupação do seu hotel, tá? Ou, às vezes, intervenções mais difíceis, fechar uma ala de apartamentos para realizar essa operação de reforma, tá? Então, é tudo isso. Contratar uma empresa especializada, engenheiro e arquiteto. É isso que eu falei. Muitos proprietários e gerentes querem ser engenheiros ou querem ser arquitetos, mas não têm informação, tá? Eu já vi casos em hotéis absurdos, tá? Então, eu vi casos em hotéis que o dono do hotel fazia um centro de convenções para 300 pessoas e daí fazia uma cozinha um pouco maior do que da minha casa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado disso, né? Tem que ser as empresas especializadas, ter bom senso, né? E tem que trabalhar tanto a parte de engenharia quanto a parte de hotel. Tem que ser uma coisa integrada para não fazer esses balaios de gato, essas coisas que ficam às vezes medonha, tanto para trabalhar, né? Então, um hotel que eu trabalhei também, que era um resort de golfe, né? Que o centro de convenções ficava 2 quilômetros da cozinha, a gente tinha que pegar, colocar tudo numa Kombi, em caixas térmicas e levar de Kombi até o centro de convenções, porque não foi projetado uma cozinha, né?
Então também, daí é uma parte mais, não é nem de manutenção, daí já é uma parte mais estrutural, tá ok? Então era isso que eu queria falar hoje de manutenção, tá? Então deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado!